Olha aí, voltei. Quem pôde mudar de canal antes, pôde, né? Agora não tem mais jeito, vocês vão ter que me aturar aqui. Mas para poder fazer um contraponto comigo, tem um cara que é maravilhoso, que eu tenho o maior respeito por ele. Já disse, não, eu sempre digo isso para ele, já está com o saco cheio de ouvir isso, né? de eu falar isso, mas é verdade. Pela juventude dele, pelas ideias, pelos conceitos novos que ele traz, sabe? Ele é um cara que estava fazendo falta para completar esse novo time de cronistas de variedades, de especialistas em variedades, que o jornalismo brasileiro sempre teve um ótimo scratch, né, de repórteres e colunistas assim. E aí ele chegou e se juntou aos outros e se destacou. Claro que eu estou falando de Fernando Oliveira, claro que eu estou falando de Fefito. Desce, você me chama, eu venho, mas eu venho assim, correndo. Correndo? Tem hora que eu fico me beliscando, que aí eu me vejo do lado de Desce Pitinini, gente, que é muito ícone, é muito lenda, entendeu? Tipo, Desce Pitinini chama, tipo, só põe a roupa. Se não der tempo pro banho, eu tô vindo do mesmo jeito. Não, pôr a roupa pelo menos é legal, porque senão é capaz da censura tirar o programa do ar. Mas... Não, o Brasil já tem trauma demais pra ter que lidar comigo sem roupa. Uma coisa de cada vez, mas eu fico emocionado que vocês digam isso, de verdade, porque a admiração é muito mútua. Sei muito da sua carreira, conheço muita gente que trabalhou com você em revista, porque as pessoas acham que é só botar a cara na TV assim, você é de redação como eu também, assim, não, a gente sabe É. O quanto é ralar. A gente sabe qual é o gosto daquelas pizzas que a gente comia com lauda, né? No pescoção. Folha de papel, assim, durante o fechamento, né? É. Você está aqui fazendo fechamento com um pedaço de pizza escorrido aqui e uma garrafa d'água com gás aqui do outro lado. É bem isso mesmo. Pelo gole, né? Até às 5 horas da manhã, né? Direto. É bem isso mesmo. É uma loucura total. Mas eu acho que esse tipo de formação, eu acho não, pelo menos de minha parte e de vários colegas meus, nossos, a gente sabe que essa é uma formação muito concreta, né? É uma formação muito rica, né? Muito valiosa, essa de você trabalhar nos meios impressos e depois você partir... Uma escola, né? É uma escola, assim. O mundo mudou muito nos últimos Claro. tempos, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu vim para fazer trainee do Estadão. Tinha um monte de jornal, um monte de revista. Hoje em dia não tem mais tanto jornal, não tem mais tanta revista. Não tem mais, não. Não tem mais. É assim, né? Porque eu, inclusive, passo em algumas bancas de jornal e eu vejo assim, uma geladeira com refrigerante, tem remédio, cigarro, tudo, cigarro, tem roupa, né? Chocolate. Sei lá, assim, chocolate, um lanchinho, se você quiser. E eu pergunto, tem revista? O cara diz ali. Aí, assim, num cantinho ali, né, tal, tem uma meia dúzia. Eu amava o cheiro de banca de revista. Meu Deus. Eu amava. Meu Deus. Eu ainda consumo história em quadrinhos. História em quadrinho não sumiu. É. Mas eu amava ir em banca de revista, ficar vendo as novidades da semana. Sem Final dúvida. de semana, quando chegavam as semanais, assim. Dá pra sentir uma falta, assim. Eu sei que é muito nostalgia. Não, mas é a nossa cultura, né? Mas é muito da nossa cultura. Talvez porque a minha geração seja a última geração analógica antes dessa virada digital, então ainda tem um pouco disso, assim. Mas hoje em dia, o Pedro Tourinho, que é um publicitário, ele escreveu um livro que chama Eu Mesmo e Minha Selfie. E nesse livro ele diz assim, que hoje em dia cada um virou o próprio jornal nacional, né? Claro. Porque com as redes sociais, todo mundo fala o que quer, transmite o que quer, escolhe as notícias que quer consumir, inventa as notícias que vai divulgar, porque tem muita fake news também. Dificilmente responde pelos erros e pelas calúnias que comete, né? Exatamente. Dificilmente, né? Então, é uma terra de ninguém, né? É uma terra de ninguém. Pra mim não é muito terra de ninguém, né? Porque eu já tive algumas ameaças de morte. A primeira ameaça de morte, a pessoa tá atrás das grades até hoje, então eu tô... Você tá legal. Comigo não tem isso de terra de ninguém, não. Tipo, aprontou comigo, leva na hora. Não, mas tem que levar. Ah, sou nordestino, filho. Cresci no interior de Pernambuco, cidade que não tinha nem água. Vou estar aqui pra ficar sendo esculachado, tendo coisa inventada sobre mim pra ficar calado? Não mesmo. Não dá.
Você falou que é de uma cidade do interior de Pernambuco. A cidade? Belo Jardim. Eu nasci no Recife, mas eu cresci em Belo Jardim. Belo Jardim. E é uma experiência muito louca, assim. Eu volto lá sempre, minha avó, meus tios moram lá. Mas quando eu cresci, era numa época que estava muito seco. Sei. E não tinha esse programa de cisternas que o governo federal criou um tempo atrás. Então, tinha água um final de semana sim, 20 dias não. Então, quando você cresce numa cidade que falta água, que as prioridades são outras... Oi, você lá. Eu, criancinha, com minha irmã. Olha, isso é em Belo Jardim. Eu com minha irmã. Você Sapatão, minha irmã também, gente. Meus pais tiraram um bilhete premiado. Eu e ela. E aí é isso, assim, não tinha água durante a maior parte do tempo. A gente armazenava água para ter durante 20 dias, às vezes. Que coisa. Então, quando você passa por experiências como essa, que não são traumatizantes, tá? Elas só fortalecem seu caráter. Claro. Você aprende quais são as suas prioridades na vida. Sem dúvida. E você aprende que você não tá na vida para ser pisado por ninguém. Acho que até por isso, pelo fato de ser gay e me entender gay muito cedo, quando eu coloquei a cara na televisão, eu pensei, não vou fazer tipo aqui não. Quem tem que gostar de mim vai gostar de mim do meu jeito. Claro. Que bom que deu certo, porque podia ter dado errado pra caramba. Você começou você começou na escrita, claro. Sim. Mas você começou na imprensa aqui em São Paulo quando? Eu, em 2005, quando eu tinha 2005. 5 anos. Sei. Eu sou muito jovem, né, Décio? Eu vim pra cá com 5 anos, não, brincadeira. Em 2005, eu era estagiário da Globo lá no Recife. Sei. Já tinha gravado piloto de programa, já tinha ido pra rua como repórter. Só que a coisa da homossexualidade, nessa época, ainda era meio tabu pra muita gente. Não, sem dúvida. Muita gente conservadora. Então diziam pra mim que eu só podia trabalhar em bastidor, que, enfim, falavam da minha voz, do meu jeito. Então aí eu peguei um trauma, não queria fazer TV nunca. Então vim pra cá, fiz trainee do Estadão, trabalhei na Isto É, no Diário de São Paulo, no IG. Fui trabalhando em vários lugares. Fui pro R7 também, Folha de São Paulo. Trabalhei em muitos lugares. Até que eu fiz o Hoje em Dia para entrevistar eliminados de A Fazenda, uma coisa muito curta. E aí o Mulheres me chamou na Gazeta. Olha que bacana. Fiz 1 semana, 2 semanas. Sua produtora Elaine, que foi quem me convidou aqui, inclusive, para ir no Mulheres, a primeira vez. E aí, na 3ª semana, já me ofereceram um contrato, e aí eu fui ficando. E criei uma carreira, mas eu nunca quis fazer televisão. Tão traumatizado que eu era, assim, por achar que eu não Claro. teria espaço, que não teria espaço para alguém como eu. Que bom que teve, porque hoje em dia várias pessoas como eu, vários gays, afeminados pelo Brasil todo, podem me ver na TV e ver que podem ser o que eles quiserem da vida, assim. Porque pra mim é tudo muito doido. As pessoas pediam foto comigo quando eu comecei a fazer TV. Eu pensava, por que essas pessoas querem foto comigo? Porque 2 semanas já saí da televisão, não vão nem lembrar, vão olhar o Facebook delas e vão dizer, quem é essa pessoa mesmo? Que eu fiz foto com ele? Já passaram mais de 10 anos. Fui comentarista apresentador na Gazeta. Da Gazeta saí pra Rede TV, na Rede TV virei apresentador também. A minha vida foi dando umas voltas assim que eu não imaginava, porque na minha cabeça eu só faria jornalismo impresso, tanto que eu fiz pós-graduação em direção editorial para ficar no jornalismo impresso. Meu mestrado ia ser meio em cima disso, acabei mudando para jornalismo de celebridades em televisão. Mas muito longe, assim, a ideia de fazer TV da minha cabeça. Mas a única pergunta que fica no ar é São Paulo, que tinha uma infinidade de jornais diários, tem 2 no momento. Tem. Né? Um, inclusive, em tamanho jamais reduzido, né? Drasticamente reduzido. O outro com menos cadernos, com um corpo menor, mas ainda existe e eu sou assinante e tal. Aliás, eu vou conseguir passar um dia sem ser assinante no jornal, não dá, né? Agora, eu fico pensando, eu tenho 77 anos, eu nasci perguntando por quê. Eu tinha que ser repórter, né? Fiz o que eu queria, né? A escola de jornalismo. E aí você pega o diploma e um belo dia dizem assim para você, olha, as editoras fecharam, não existe mais, ou existe, mas não significativamente em termos de mercado, a imprensa.
a escrita, os jornais e as revistas. Por quê? Porque alguém fez bobagem aí no meio. Aí vem mil desculpas, não, porque tem o computador, porque tem a rede social. Tudo isso para mim é desculpa, porque se os profissionais competentes fossem bem pagos e continuassem a fazer a escrita, aconteceria como, por exemplo, nos Estados Unidos, em que você tem jornais poderosos e tem muito mais internet, tem muito mais redes sociais do que aqui. O mesmo acontece no Japão, o mesmo acontece em outros países. Então, sabe, o que na minha opinião aconteceu, Fefito, é que esses senhores todos poderosos, donos desses complexos editoriais, lidar com o novo tempo. Acabaram pegando toda aquela grana e acharam que eram os delfins. Eles eram simplesmente os imperadores, né? Sim. E gastaram de uma forma errônea, não reempregando tudo que ganhavam, ou a maior parte, em contratar novos profissionais competentes, novas tecnologias, né? Para entregar aos seus leitores. A gente percebe que quando tem investimento, tem resultado. A gente tem, por Não exemplo, é? a revista Piauí. Pronto. É uma revista que se mantém até hoje. Tem investigações incríveis, tem matérias longuérrimas de fôlego. Então, dá para ter uma imprensa de qualidades aqui. O que eu acho muito curioso é que o sucateamento está em todos os lugares, né? Exato. Você vê profissionais muito renomados sendo trocados por profissionais inexperientes, por gente recém-saída da faculdade. Claro. Que tem que ter sua chance, óbvio, mas precisa ser treinada, precisa ter experiência. Claro. Porque hoje em dia, nesse tempo de rede social, muito raro você ver jornalista que pega telefone e liga para alguém, né? Claro. Para checar algo. É. Tá todo mundo muito acostumado a fazer jornalismo de Instagram, fulano comentou isso, comentou aquilo. Eu fico meio assustado com os rumos que a coisa está tomando. E, ao mesmo tempo, entendendo que, nesse novo momento, é a gente que tem que criar as nossas oportunidades. Dá uma preguiça de empreender? Dá, muito, assim. Muita! Tem que ficar criando vídeo, editando vídeo, fazendo dancinha do TikTok. Gente, eu odeio fazer dancinha do TikTok, entendeu? Sou jornalista. Mas, hoje em dia, todo mundo fica na base da dancinha do TikTok. É uma loucura. Não, é uma loucura. E pelos cliques, as pessoas fazem coisas absurdas, assim. Até publiquei mais cedo no meu Twitter esse alerta. Eu tenho visto as pessoas fazendo coisas super antiéticas. Tirando pessoas do armário, antes mesmo que as pessoas se autodeclarem. Sim. Acho isso de uma violência extrema. O que estão fazendo com o Dudu Camargo agora também, nessa semana. Acho um linchamento podre o que está acontecendo. Tudo bem não gostar de alguém. Tem um monte de gente que não gosta de mim, eu não gosto de um monte de gente também. Mas daí a transformar isso num linchamento, eu acho... Não, isso é cruel. É cruel. É cruel. Quem está dirigindo o programa hoje é uma pessoa que você... A Elaine, que você acabou de citar, né? Porque o nosso diretor, o Ocimar, está com uma gripe terrível e não consegue... Né? O Ocimar que me dirigiu lá na Gazeta também. Exato. Mas eu só vou pedir no ar, porque não tem outro jeito, esse programa é ao vivo. Elaine, eu não estou escutando nada do que você fala. Para mim é um ruído que está saindo aqui, tá? Ah, tá. Então nós vamos para um VTzinho aí, que a Elaine falou que tem a ver com isso que nós estamos conversando. Vamos embora. Põe no ar. Teria durado muito pouco. Quando eu vim fazer minha primeira participação aqui no Mulheres, em 2012, com a Regiane Tápias, que me deixou super tranquilo. Ela estava cobrindo férias da Cátia Fonseca na época. Eu achei que minha vida ia ser uma chuva aqui. Tipo, fazer umas semanas ali, tipo, e tudo bem. Quando as pessoas pediam foto na rua, eu pensava, vamos postar essa foto no Facebook, daqui a um ano vão estar vendo quem é esse mesmo? Não lembro. Passaram 10 anos. Mesmo quando eu saí daqui para ir para Record, para ir para TV Brasil, eu fiquei. Porque a Gazeta sempre foi a minha segunda casa. Eu tô olhando esse cenário aqui, esse estúdio, e pra mim sempre foi muito louco, porque esse é o estúdio em que pisou Clodovil, pisou Leão Lobo, pisou Claudete, pisou Ione, pisou tanta gente icônica. E esse é o estúdio em que eu aprendi a fazer televisão, com Cátia Fonseca, com Regina Volpato. É o estúdio onde eu tive os melhores companheiros. O Tutu, a Tia, o Leão, o Gabriel, que eu vi com esses chefes incríveis como a Dema, que eu amo de paixão.
como que eu conheci mejandetes incríveis como a Tânia, de quem eu morro de saudades. Perdi amigos aqui ao longo dessa vida, porque tem uma geração inteira que passou aqui pela Gazeta. Hoje é meu último dia nela. Meu coração tá muito apertado. Eu tenho um desafio novo pela frente, vocês vão saber em breve qual é ele. Mas eu queria deixar a minha gratidão por essa casa que me deu uma carreira, me deu uma história, me fez ser alguém no jogo do bicho, como se diz, me colocou no mapa. Aqui eu aprendi a falar, aqui eu fui respeitado por cada um dessa equipe. Eu sei que eu sou amado por cada um dessa equipe. Aqui tem a melhor equipe técnica do mundo, só de olhar pra cara do Traquinas eu choro, então eu não vou chorar. Então, eu amo muito todo mundo que tá atrás das câmeras, eu amo muito que tá todo mundo à frente das câmeras também. Eu amo muito o time de estagiários que faz acontecer. Então, eu não vou mais chorar, ó, o diretor tá falando pra parar de chorar. Então, eu não vou mais chorar. Eu só queria agradecer por esses 10 anos de uma história muito, muito, muito bem construída. E eu queria agradecer a Marinês, ao Tico e ao Sérgio Felipe por me permitirem ter uma carreira aqui. Eu sei que não é fácil, sendo alguém nas minhas condições, do meu jeito. Tá aí, olha, Tanto que uma eu chorei. despedida super emocionada, né? Sim. E emocionante. Você sabe, quando a gente faz esse tipo de despedida, a gente só tem uma preocupação, né? A gente começa a chorar, a preocupação é, será que vai sair ranho do meu nariz? eu tava assim, tenso, gente. Será que vai ser ranho? Eu vou chorar feio. Dá um medo nessa hora. Você sabe que eu tenho medo de outra coisa, O quê? Fefito? Quando uma coisa dessas acontece comigo, ou eu simplesmente não me despeço, ou eu tomo muito cuidado, porque eu sou emotivo também, muito, você sabe disso, e eu tenho medo de chorar e esse meu choro subir a audiência do lugar que está me mandando embora. Porque o cara que me manda embora, ele tem, no mínimo, que se ferrar para não citar outro verbo. Sim. Entende? Então, eu tenho medo de me emocionar e, de repente, sair uma lágrima furtiva e aí todo mundo dizer, pô, o Pitinini chorou. Olha, então mantém aí, olha, bota lá no tal canal que o Pitinini chorou. Desculpe, eu não vou dar audiência com alguém que não está me tratando como eu acho que merece. Nesse caso eu podia dar, porque eu tava saindo a convite, Pô, né? 10 anos lá, né, meu? Tava indo pro TV Fama nessa época, tinha acabado de assinar com a Rede TV. Mas... Que dá. Dá assim... Mas tem que engolir. E eu mantenho tudo que eu falei, tá? A Gazeta é minha segunda casa mesmo, assim, Sim. de TV. Fui muito feliz lá. Me trataram muito bem, tenho um carinho enorme por lá. Aprendi a fazer televisão lá. Me deram um programa lá, gente, que eu podia literalmente fazer o que eu quisesse. Chegaram com a folha em branco e disseram, cria. E eu criei o Fofocaí, que durou quase 2 anos. Exatamente. Ficou entre as maiores audiências da casa também. O Mulheres era incrível. Então, assim, eu tenho muito, muito carinho pela Gazeta. Assim como eu tenho muito carinho pela Rede TV hoje em dia. É muito louco que as pessoas acham que eu vou ter problemas que eu não tenho quando eu vou pra esses lugares, sabe? Claro. Tipo, você não vai poder ser você vai agora, vão te deixar quadrado, vão te deixar isso e aquilo. E eu chego nos lugares e não tem nada disso, eu sou recebido com muito carinho, muito amor e muita liberdade. Vai abrindo os horizontes Exato. desse lugar, né? Para que você possa brilhar. Eu sou muito grato, assim, pela minha trajetória na televisão. Porque tinha tudo pra dar errado mesmo, gente. Não, tinha uma coisa para dar certo. Aliás, a única importante, teu talento. Ah, desce. Fefito, obrigado. por que o apelido de Fefito? Por quê? Meu nome é Fernando Oliveira. Minha Sim. família toda me chama de Fernandinho. Fernandinho. Quando eu morei sozinho em Natal, porque meu pai é Fernando também, quando eu morei sozinho em Natal, porque meus pais voltaram pro Recife e tal, eu fiquei morando numa pousada e tinha uma senhora lá, a Neide, um sapatão, assim, daquelas caminhoneiras. Ela me chamava de Fefito. Olha, E quando eu fui criar o meu Twitter, Fernando Oliveira dobra o O. Aí eu achei que ia ser difícil as pessoas acharem Fernando Oliveira se ia ficar com o O com 2, eu só criei Fefito. Porque eu não era famoso,
ninguém ia ver, sei lá, 100 seguidores no Twitter. E aí eu comecei a fazer hoje em dia. A Cris Flores já me seguia, porque eu conhecia a Cris Flores de outros carnavais, a gente é diante da TV. Claro. Ela já me seguia no Twitter, começou a brincar me chamando de Fefito. Quando eu fui fazer o Mulheres, a Kátia já me seguia também. Começou a me chamar de Fefito. Então a Cris Flores e a Kátia me batizaram. E eu virei Fefito. O que é muito doido, porque assim, você faz faculdade, você faz pós-graduação, você faz mestrado, você vira o apelido. Mas depois eu me acostumei. Assim, eu acho que é meio Sandy. Não precisa olha, de sobrenome. Eu acho esse apelido, Fefito, maravilhoso, porque ele é único. Né? É claro que ele seria um diminutivo de Fernando, claro. Acho muita gente acha que é Felipe, às vezes. Ou também. Felipe. Né? Agora, de qualquer forma, ele é muito feliz, porque ele tem uma sonoridade única. Sim. Né? Fefito é uma sonoridade Esse aqui única. é muito popular na Espanha, é um apelido muito popular na Espanha. Eu não sabia disso. Tanto que eu descobri depois pelo Twitter isso. Mas ser um apelido às vezes me incomoda, porque faz as pessoas me subestimarem. Então as pessoas já partem do princípio de que eu sou bobinho, ou que eu sou raso, que eu sou fútil. Não, é meio mas louco, acho assim. que não, né? Será? Nossa, é tão engraçado, às vezes vai gente me visitar em casa. Por causa da denominação? Acho que por causa do que eu faço, por causa da denominação. A gente já, como jornalista de variedades, a gente já é meio olhado de um jeito um pouco torto, assim, como se a gente estivesse fazendo algo frugal. Quando não é nada frugal. As notícias que a gente dá sobre a vida de outras pessoas ou sobre os bastidores de televisão, muitas vezes elas refletem o que a sociedade pensa. Elas te levam a pensar de um jeito muito mais direto sobre questões urgentes da sociedade. A gente discute muita coisa. Eu concordo com você e fico pensando se não são exatamente fofocas, né? Que tipo de jornalismo praticam os repórteres de qualquer outra especialização? Sim. Que, por exemplo, cobriam, vamos dizer, bom, me veio na cabeça, cobriam Brasília durante o governo Collor. Sim. Né? E que diziam que um ministro tirava o sapato nas reuniões ministeriais e passava o seu pé na panturrilha de uma ministra que estava do outro lado da mesa. Eu lembro! Ah, que romântico! Isso não era fofoca, não. Era, claro que era fofoca. Política da mais alta ciência. Entende? Tudo começa com fofoca. Então vão se coçar, pô, sabe? Não é fofoca. Fofoca é uma denominação tão rasa, muito rasa. tão abrangente que ela se torna rasa. Porque no fim das contas, se você for ver, se tem um caso de infidelidade, você está discutindo uma questão em família. Você discute relacionamentos abertos a partir disso. Você discute questões sociais de intimidade, assim. Se você está falando da sexualidade de alguém, você está discutindo homofobia, você está discutindo questões de gênero, você está discutindo machismo, feminismo, o que quer que seja. Abuso, tudo isso passa por questões que estão na vida de todo mundo. Claro. E na vida de pessoas famosas também. Sim. É um jeito, inclusive, de você se relacionar de maneira muito mais fácil. Eu também acho. Com essas questões. E não é só isso que o jornalismo de variedades e de celebridades aborda. Não mesmo. Né? Ele te abre todo um leque. Agora, quem quer ver só aquilo, vai ver só aquilo em qualquer tipo de notícia. É engraçado quando eu recebo visita, assim, que não tem muita intimidade comigo. Aí entra na minha casa e faz assim, nossa, quanto livro. Vocês esperam que eu não leia? Não, você tinha que ser um burro, um estúpido, um cara completamente alienado. Pra ser o cara que você é. Elas acham que eu não tenho domínio de política. Isso tem muito. Eu passei muito por isso. Na verdade, eu acho que. Você falou um pouco de você dessa nova geração, e eu acho que as pessoas estavam um pouco acostumadas a encaixar a gente em caixinhas. Não você necessariamente, porque você é um homem heterossexual, estava muito bem resolvido. Mas sei lá, o Leão Lobo, o Clodovil. Então, ou você era o Leão Lobo, que você estava num extremo, que só fazia fofoca na cabeça das pessoas, ou você era o Clodovil, que era visto com um olhar de exotismo, de superioridade, porque ele tinha acesso a um mundo que não era um mundo popular. Claro. Então ele tinha um olhar exótico. Quando eu apareci, eu acho que as pessoas tiveram uma dificuldade de me encaixar, porque beleza, comecei fazendo fofoca, mas aí de lá eu fui fazer um programa LGBT, de debates LGBTs. Aí de lá eu fui fazer
o Morning Show na Jovem Pan e entrei em discussões políticas. Sim, que eu posso falar sobre política também. Eu sou um cidadão, Claro. como qualquer outro, e consumo política. E eu acho que isso começou a dar um nó um pouco na cabeça das pessoas. Ao mesmo tempo que foi bom pra mim, me colocou sobre outra luz, as pessoas não conseguiam muito me entender. Tipo, o que é que esse fofoqueiro tá falando disso ou daquilo, como se eu tivesse que ser reduzido a uma coisa ou outra. E a verdade é que nem o Leão Lobo, nem o Clodovil, nem ninguém merecia ser reduzido a uma coisa ou outra. O Leão Lobo já tinha história incrível de militância, trabalhava em redação também, era alguém super culto, assim como o Clodovil também era, e tinha suas virtudes, seus defeitos também, porque era grave, ali falava umas besteiras. Tá aí o Leãozinho. Tá aí o Leão, eu tive a honra de trabalhar com ele no Meu queridíssimo Fofocaí. amigo. Falava pra ele que eu me beliscava que a gente trabalhava junto, assim. Porque quando eu era adolescente, eu via o Mulheres. E ele fazendo Bilu Teteia. Eu assistia toda tarde. E aí, de repente, corta na minha vida, eu vou parar no lugar que ele tava, fazendo o que ele fazia. Aí corta de novo, a gente tá fazendo um programa juntos. Eu não podia ser mais grato, assim. Eu não tenho isso de não assumir que sou fã, não, gente. Pago pau mesmo, assim, sou fã. Pode falar isso durante o dia? Não sei se pode falar pago pau. É palavrão, mas enfim, já falei! Mas eu reverencio mesmo. Eu sou fã do Leão Lobo, sou fã do Décio, eu sou muito grato a todo mundo que pavimentou o caminho. E a pra gente, mim, assim. Pomba, pelas conversas que eu sempre tenho com o Leão e pela amizade que a gente tem, eu tenho certeza absoluta que ele gosta muito de você, exatamente como eu. Tem um VT aí para... Ah, não. O que é? Olha que novinho! Foto, olha lá! Olha Sou eu você, com a Hebe. olha você sem a barba, de óculos e com a Hebe Camargo. Você vê, não tinha amigo pra me dizer que eu ficava melhor de barba, né? Mas isso foi uma tarde que eu passei na casa dela. Eu era obcecado pela Hebe. A Hebe era Essa é uma fantástica. matéria que eu fiz na época que ela estava completando 80 anos. Aí com Lima Duarte. Lima Eu tenho muito carinho por Duarte. essa matéria do Lima Duarte, porque nessa matéria ele me contou uma história que ninguém sabia. Foi ele quem deu o primeiro beijo gay da TV brasileira. Ah, eu lembro desse Panorama à Vista da Ponte, Exatamente. Panorama Vista da Ponte. mas eu vi isso no teatro. Era no teatro Ele também. com Léo Vilar. Leonardo Vilar. Era o Léo Vilar. E ninguém sabia. Eu sabia do beijo lésbico, do Eu acho que eu Infâmia. vi isso no Teatro O Caçula Calúnia, Becker. que era lá da Uau, me Georgia arrepiou Gomide. inteiro, pô. Mas tem uma curiosidade sobre essa entrevista do Lima Duarte. Meu casamento tinha acabado na noite anterior. Olha, E eu tava muito mal. Muito, muito mal. Era um casamento de 8 anos. Tava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer essa entrevista? Eu tava chorando no Claro, carro indo claro. fazer. Fiz a entrevista, foi maravilhoso. Quando o Lima Duarte me abraçou no final, ele me deu um abraço muito forte, assim, porque eu acho que ele gostou da entrevista. Eu chorei. Aí ele achou que eu tava chorando de emoção, porque eu entrevistei ele. Eu tava chorando porque meu casamento acabou e eu ganhei um abraço. pô, mas ganhou um abraço do Lima Duarte. Mas era do Lima Duarte, então valeu. Valeu muito a pena. Tava super lá, ai meu Deus. Ai, meu Mas Deus. eu amo, tenho muito carinho por essa entrevista. Não, também. e ele é um cara incrível. Um cara incrível. Um dia, eu estava com a minha mulher jantando num restaurante meio boêmio, e a gente estava comendo lá um peixe, sei lá, e ele estava com um outro ator e os dois estavam batendo papo numa outra mesa. Mas eu estava muito atacado com alguma coisa que eu teria que fazer no dia seguinte de manhã e eu levantei assim, meio às pressas, né? Bom, então vamos embora. E a minha mulher, calma, amanhã vai tudo se resolver, não sei o que lá. E eu passei pela mesa deles, eu não vi os dois, né? E ele virou e falou, compadre, aquele jeito, né, delicado dele. Ô, compadre! Aí eu olhei para trás e falei, oi, como vai? Tudo bem? Puta, né? Vergonha. Fui lá, dei a mão e tal. Essa aqui é minha mulher e tal. Ah, muito prazer. Falei, tá pensando que vai passando assim, sem dizer boa noite, como coisa que ninguém apresentou ninguém para ninguém, pô? Não. Falei, não, né? Desculpa, pelo amor de Deus, uma vergonha, todo mundo olhando, né? No restaurante. Já chamou na chincha. Não, na hora. Ele não deixa para amanhã, né? O Lima é fantástico. E ao mesmo tempo fantástico. que ele é muito pragmático, ele é de uma delicadeza. Né? Sem dúvida. Outro dia eu vi um vídeo dele falando sobre a mãe dele, do quanto ele estava do lado da Sim. cama da mãe dele todos os dias, o tempo tempo todo, todo. antes da mãe morrer. E um dia ele resolveu fantástico. chegar mais tarde em casa.
E aí a mãe morreu, morreu esperando ele. Assim, uma das melhores coisas que a minha profissão me conferiu foi conhecer melhor cada uma das pessoas que você só via pela tela, É assim, isso aí. sabe? Vamos mostrar as redes sociais do Fefito? Pô, mostrar a rede social do Fefito, gente, eu não sei se a gente Eu postei precisa foto pagar, de sunga, minha gente. a gente precisa pagar direito autoral. Olha, as fotos incríveis. Eu postei foto de sunga, ó, todo militudo. O Ivo Holanda sentou no meu Ivo colo outro Holanda. dia, gente. Você sabe que eu fiz teatro com o Ivo Holanda no grupo, acho que foi no Alberto da Versa, ali na Santa Ifigênia, em 66, cara. Você jura? Ó, o A gente Gianni, fazia teatro junto. com o Gianecchini, com a Sheila Mello, o Popó, meu amigo amado, o Leãozinho, ó. Leãozinho, olha que legal, mas que legal. Maravilhoso, maravilhoso. Então, Fefito, eu queria que você voltasse, se possível, daqui a 5 minutos. Não, tô brincando, mas... Eu volto quando você quiser. É quando você quiser, você sabe o Olha, caminho, você já trabalhou aqui também uma temporada, então quando você quiser, venha Tem pra cá. pessoas na minha vida que assim, ó, você, Leão Lobo, Kátia Fonseca, Regina Volpato, sabe, me chamou, eu fui. Tô falando, só põe a roupa, tomo nem banho, já vou na pressa, entendeu? Mas dá tempo de tomar um banho melhor pra chegar cheirosinho. Agora, deixa eu te dizer, esse negócio da barba, eu raras vezes te vi sem barba. Vi uma vez aqui, quando você fez Vi o no seu programa programa. comigo, você estava barbeado, e agora vi nessa foto com a Hebe Camargo. Cara, eu acho que a barba faz parte, né, dessa figura que você criou e que emplacou dessa forma maravilhosa na Acho televisão. que fica mais bonitinho, assim. Eu também acho. Não, fica mais personal. Sim. Mas, olha, você não é exatamente um cara feio sem barba. Ih, meu filho, fala isso pros boys, porque os boys não me pegam, não. Tô solteiro, encruado, Décio. Inclusive, @Fefito nas redes sociais. Se você for um boy bonito e estiver assistindo, me manda, tá? É isso. Tá bom, cara, E obrigado. me assiste no TV Fama, gente. Ah, Todo é dia, verdade. 9h30 da noite, na Rede TV. 9h30 da noite, Rede TV, Fefito, né? Me fala se eu fizer algo errado lá, hein? Puxa a orelha. Não, tranquilo. Gente, eu vou parando o programa por aqui. Estamos fazendo sinais frenéticos por aí. Eu pensei que o prédio estivesse pegando fogo, mas não é. É para eu acabar o programa porque eu já estourei o horário. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu queria ter um Fefito por dia aqui, né? Para poder bater esse papão maravilhoso. E amanhã, se Deus quiser, tem mais. Tchau.